Você já tentou desenhar uma cabeleira caprichada, mas na hora de colocar a mão na massa saiu igual um esfregão murcho e sem brilho, que mais parece cabelo acumulado no ralo do banheiro? Se sim, então não se preocupe, meu nobre. Eis aqui a sua salvação. Nossa! Fala, desenhista calvão de cria, como é que vocês estão? Hoje eu lhes trago sabedoria. Como desenhar cabelos. Esse vídeo tá caprichado, onde eu vou passar algumas dicas e explicar detalhadamente como fazer um cabelo chamativo e atraente. Utilize referências. Olha, seria mentira se eu dissesse que dá pra você aprender qualquer coisa sem usar referências. Então, assim como eu mencionei no vídeo de como desenhar olhos, eu repito, usem referências. Sites como Pinterest e ArtStation são maravilhosos quando se trata de referências para ilustrações, assim como buscar por ilustrações dos seus artistas preferidos. Eu, por exemplo, vou pegar umas referências aqui do Pinterest, como sempre, e podem confiar que com referências a sua vida vai se tornar muito mais gostosa, igual andar na praia descalço. Crie cabelos como formas e não como fios. Desenhar cabelos buscando representar a sua silhueta é de grande ajuda quando está buscando um resultado mais chamativo e dinâmico, pois ao invés de você focar em desenhar line art, você foca em mostrar a forma do cabelo, e isso deixa a aparência do seu desenho muito mais natural e atraente. Você focar muito em desenhar o cabelo mecha por mecha vai dificultar a sua vida e até mesmo prejudicar o volume da forma. É por isso que eu recomendo que você utilize formas básicas ou até mesmo a ferramenta de seleção para desenhar a forma do cabelo. Após isto, basta adicionar algumas mechas, uns fiozinhos e o cabelo vai ficar show, espetacular. Pode confiar. Crie sombras que destacam o volume do cabelo. Agora, meu parceiro, é só você buscar encaixar as sombras em pontos específicos onde a luz não é tão forte e onde você acha que ela não está batendo de jeito nenhum. Eu normalmente escolho a cor menos saturada e análoga, e caso você não saiba o que seja cores análogas, são cores próximas à sua cor base na roda de cores. Adicionando essas sombras nos lugares corretos, você vai conseguir um resultado muito agradável, porém ainda falta algumas coisas, como por exemplo, no meu caso, eu adiciono a camada nova em Multiply por cima dessas sombras que a gente fez antes e utilizo um pincel aerográfico para dar um efeito mais gradiente. Fazendo isso, você pode criar uma camada nova, escurecer e saturar mais um pouco a cor da sombra, criando assim uma profundidade, sabe? Uma sombra extra, além da que a gente já tinha feito antes. Isso vai dar uma profundidade bem melhor no seu desenho e vai deixar o cabelo assim, sem parecer muito flat, entendeu? Complementando as cores da sombra que a gente fez anteriormente. Agora é a hora de iluminar essa cabeleira. Crie uma nova camada em sobrepor e selecione o aerógrafo novamente. Escolha a cor um pouco menos saturada e um pouquinho mais clara que a sua cor base, adicionando assim um efeito gradiente de luz. Sim, agora criando a nova camada, você vai adicionar a cor um pouco mais clara que a cor base e vai criar pequenas formas onde a luz está batendo. Por exemplo, gosto de utilizar formas hexagonais e triangulares para dar um efeito mais quadradinho, assim como o desenho que eu estou fazendo aí atrás. É claro que isso é opcional, você pode fazer um desenho um pouco mais circular e mais redondo, mas eu tô ultimamente tentando fazer uns desenhos um pouquinho mais quadradinho. Por quê? Porque assim, adicionar a luz no seu cabelo é um passo muito importante, porque como o cabelo é feito ali de... Esqueci o nome. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Cartilagem? Como o cabelo é feito de cartilagem? Burro, 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 incompetente. Ele é muito refletivo, assim como as nossas unhas. Logo, ele precisa ter um brilho bem destacado. E se você fazer tudo certinho e deixar bem destacado, vai ficar mais chamativo, logo, ficará mais bonito. Agora é hora de adicionar os fiozinhos. Finalize seu cabelão adicionando pequenos fios, tanto no rosto quanto fora das mechas, dando assim uma cara mais natural para sua ilustração. Eu normalmente adiciono alguns fios com a cor mais clarinha para deixar tudo mais bonitinho. Igual anteriormente, você pega aquela mesma luz que você fez por último e vai fazendo os fios para dar um destaque, um fiozinho brilhante. É melhor do que um fio escuro, depende da posição onde você vai estar colocando ele. Finalizar seu cabelo adicionando esse fiozinho vai deixar tudo mais natural e dar uma aparência muito mais chamativa para o seu desenho. Treine todo tipo de cabelo. É importante que você busque sempre treinar cabelos diferentes, visando melhorar a sua biblioteca visual. Selecione algumas imagens variadas e tente representá-las novamente, evitando tracing, focando bastante em entender como funciona o peso e volume dos estilos diferentes de cabelo que você vai estar praticando. Assim você terá uma biblioteca muito mais variada, além de estar treinando e melhorando a sua qualidade das suas ilustrações, tornando assim muito mais fácil a sua vida na hora de criar os seus próprios cabelos, tanto curtos como longos, cheios ou lisos.
Agora eu vou aplicar essas dicas que eu dei pra vocês numa vampira que eu decidi desenhar aqui para nosso vídeo. Eu comecei a desenhar ela e busquei criar um cabelo bem chamativo e volumoso, para dar um tom mais natural e mostrar saúde, né? Porque vampiro tem saúde, mesmo que ele esteja morto. Mesmo assim, eu quis deixar o cabelo bem volumoso para mim colocar brilhos melhores, conseguir passar realmente as dicas que eu mencionei anteriormente. E é claro que se você quiser aprender a desenhar olhos lindos assim como esse, dá uma olhadinha aqui do card que eu deixei, ou na descrição aqui embaixo, de como desenhar olhos. É claro que vai ter um vídeo sobre isso, né? Porque sempre tem, isso é clichê. E lá eu explico bem detalhadinho como desenhar no meu estilo olhos passo a passo. Então depois desse vídeo aqui, dá um pulinho lá e vê se você gosta. O resultado dessa personagem ficou maravilhosamente lindo. E é claro que é culpa desse cabelão bonitão que eu coloquei, né? Porque se eu tivesse colocado um cabelinho mirrado, talvez não ficaria tão bom. Eu coloquei bastante volume e bastante fiozinho extra aí, principalmente no rosto, pra dar uma intenção meio descabelada, ao mesmo tempo que é cuidadosa. E foi isso que eu quis passar na personagem. E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. E aqui estamos, meu povo. Eu espero que vocês, assim, tenham entendido tudo direitinho e adorado este vídeo, porque deu um trabalho miserável, um trabalho grotesco fazer isso. Eu fiz com tanto amor que minha garganta chega a doer de gravar este áudio, mas eu espero que todas as dicas tenham sido úteis. Então já aproveita, se inscreve e dá aquela moralzinha, deixa o like, meu parceiro. Galinha, filha da... Não esquece de compartilhar e manda para aquele seu amigo que não sabe desenhar nem uma pessoa careca. Valeu aí, pessoal, fui e até a próxima, tchau. A galinha do caralho.